Olha, eu aqui mais uma vez. Na noite de hoje, nós vamos realizar o culto de Natal, que hoje é o dia 18 de dezembro de 2025. E no último sábado teve a ceia mística lá na Aliança, que é o culto de Natal. E aí tem uma palestra envolvendo a casa, Humberto, Presépio, São Francisco de Assis. E hoje, então, nós vamos fazer esse culto de Natal, né? Vamos usar a mesma liturgia, né? Vamos abrir com uma leitura do livro Fonte Viva e vamos depois fazer a prece e depois nós vamos fazer essa apreciação sobre, né, o Natal em si, e depois vamos ter o passe e no final a prece de encerramento. Sejam todos bem-vindos, amigos e amigas do culto do Evangelho da noite, agora em nossos lares. Então, para começar, vamos ler uma página do livro Fonte Viva, e é a lição 111, que ela é o seguinte: fortaleçamo-nos. É um versículo da carta de Paulo aos Efésios. Sede fortalecidos no Senhor. É a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que se brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na polaridade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor, e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou, graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus.
graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade, claro, e graças aos nossos guias e protetores espirituais e os anjos guardiões, graças a Deus, a toda essa espiritualidade, toda essa caravana que faz realizar esse culto nos nossos lares, de forma que recebemos as visitas, né? A visita dessa caravana, e podemos ter um contato maior com essa espiritualidade superior que vem e sanitiza os nossos lares, as nossas mentes, nossos corações, que são os nossos templos, que são os nossos corpos, que saem melhores do que quando começamos o culto. Queremos agradecer essa semana toda que tivemos desde o último culto, tudo que aconteceu, todo o envolvimento, o amparo, a proteção e a inspiração condutiva. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado à egrégora do Evangelho da Noite. Que nós possamos, ó Senhor Jesus, que nós possamos nesses próximos minutos estar embebidos por essa vibração superior e visitados por essa grande espiritualidade que vem realizar o culto do Evangelho da Noite em nossos lares, sanitizando-nos. Obrigado pelo convite, para esse amável banquete. E mais obrigado ainda por termos podido estar presente e atender ao amável convite. Dessa forma, Jesus envolve a todos nós, abraça também aquelas outras pessoas que estão no raio de ação desse culto, que elas possam também desfrutar dessa vibração, dessa áurea, e que nós, Senhor, possamos aproveitar da melhor maneira possível. Dessa forma, nós queremos pedir a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Como eu falava no início, hoje nós vamos fazer o culto de Natal, né? Quando nós vamos agradecer ao nosso avatar, ao Jesus Cristo, que veio, vamos dizer assim, nos resgatar, veio nos envolver e nos inspirar para prosseguirmos para frente, para o alto. Então a gente vai percorrer
essa vinda do Cristo de Deus há 2025 anos atrás, mas sempre lembrarmos que Ele está vindo todos os dias e todas as horas. Então essa é o primeiro ponto importante a ser destacado, né? Da vinda do Cristo Jesus. E aí o que nós temos? Nós temos algumas informações que geralmente as pessoas não atentam quando elas estão pensando no nascimento do Cristo, no tempo de Natal, e geralmente fica por aí aquelas coisas que já foram ditas, né? Na manjedoura, no estábulo, com bichinhos. Mas as pessoas não se perguntam muito mais do que isso. E aí eu queria começar lembrando do enorme acontecimento que foi esse nascimento desse Avatar, que ele já vinha sendo anunciado há mais de 1000 anos, né? Ele vem sendo anunciado lá desde o Velho Testamento. Como eles estimam o Velho Testamento que aquilo tudo tenha ocorrido em torno de 1400 anos, né? 1400 não, um pouco a mais, um pouco a menos, provavelmente a mais, porque 400 anos o povo hebreu ficou cativo no Egito, né? Até ter a liberação, né? Terem conseguido sair. Então, a gente tem que pensar sempre naquela parte toda factível do Evangelho, porque fica tudo muito mágico, muito místico, né? Mas tem uma boa parte que, inclusive, tem os antropólogos lá debruçados e estudando, né? Esses acontecimentos narrados, né? Então a gente tem que lembrar que o José e a Maria moravam em Nazaré, que é uma cidade que fica num platô, tinha problema de água, né? De várias pessoas que moram lá conseguirem água, né? Não era fácil. E ali morava praticamente todo mundo, era relacionado a essas famílias, né? Então o Cristo vem como filho do marceneiro, tendo toda aquela questão de fundo, né? Que José, como é que José ia aceitar ser pai, né? Receber uma paternidade que ele não reconhecia, né? Ele não podia, sendo só homem, né? Atestar isso. Então, claro, aí veio o anjo, né? Primeiro o anjo aparece, Gabriel, aparece para Maria e informa que ela está grávida. Aí Maria fala: meu Deus, mas eu não conheço o homem. E aí o anjo fala: não tem problema. Você vai ser fecundada pelo Espírito Santo. Aí tem uma coisa interessante. Lá no Alcorão, né? Maria é fecundada pelo próprio Deus, né? Na história do cristianismo, no Novo Testamento, é que diz que Maria foi fecundada pelo Espírito Santo. Vamos lembrar que só o Evangelho de Lucas é que narra essa passagem dela com o anjo Gabriel. E o Lucas ouviu, quem contou,
Isso, para ele, foi Maria. Ele ouviu da boca de Maria. Agora, eu não sei se naquela época, nessa ocasião, Maria chegou a entrar nesses detalhes. Ou se o Lucas depois achou que foi do Espírito Santo, do enviado, né? Mas eu acredito que esse relato seja o mais fidedigno, porque na época nem se falava muito de Espírito Santo, né? O Espírito Santo mesmo, esse que chegou para a gente, ele vai aparecer depois que o Cristo morreu e depois que ele já subiu, né? Que já foi para outro plano, que ele diz que não vai mais voltar desse jeito que ele veio, né? Na vinda à Terra. E aí fala que é o Espírito Santo. E você vê, o anjo apareceu só para dar notícia, tá? E aí, na mesma ocasião, ele diz, olha, isso, aí, tipo falando assim, para você ter uma ideia, Maria, sua prima também está grávida. Aí, o que ele queria dizer com isso? Que a prima que ele está falando, na verdade, não é prima direta de Maria, porque Isabel diz que já tinha 50 anos de casada. Aí as mulheres entravam nos esponsais cedo, né, para não acontecer nada fora das expectativas. Então, as pessoas já eram prometidas, era um punhado de gente assim, né? Você tinha que casar por ali mesmo. E eles eram parentes, né, distantes ou não. Essa Isabel devia ser prima ou da mãe, né, ou de Maria, da Santana, da mãe de Maria, ou da mãe, da avó de Maria. Porque Isabel já estava com 60 e alguma coisa. E o que o anjo queria dizer é que, Maria, não se preocupe, para você ter uma ideia, Isabel, sua prima, está grávida. E é do, se não me engano, 6º mês. E aí, o que ela está dizendo isso? Que ela e o Zacarias, se não engravidaram durante 50 anos, não ia ser agora na terceira idade, que nem existia na época. Isso é uma idade que raramente se chegava, né? A mulher, então, o homem por causa das guerras, morria cedo. E a mulher por causa dos partos sequenciais, né? Todo ano a mulher estava grávida, né? Não tinha método anticoncepcional, provavelmente o pastor não ia ser favorável, acho eu. E aí a mulher engravidava, sei lá, 18, 20 vezes. Numa das vezes dava errado e a mulher morria. Porque mesmo tendo as doulas assistiam, né? Não tinha pré-natal, né? Não tinha, por exemplo, se a mulher tivesse a bacia estreita, não tinha como fazer uma cesariana. Se o bebê tivesse na posição errada e a doula não soubesse colocar na posição certa, morria ali de parto. Enfim, e a mulher começava cedo, né? Então, assim, essas primeiras gestações com 13 anos, numa terra que as pessoas se alimentavam mal, eram problemáticas, né? A garota, quando tem, que ela começa a ter a regra, aí ela pode ter filho? Pode, mas biologicamente não é muito bom, porque as primeiras gravidez, ainda mais quando é criança, né, o organismo dela está se formando. E ainda a criança vai crescer, vai roubar o cálcio dessa menina. Ela vai parar todo o crescimento dela, né? Tudo. Todos os sistemas que ainda estão maturando, que a pessoa nasce e a pessoa continua tendo seus sistemas maturados. Mas no caso da mulher que engravida com 13, ela dá uma parada geral.
E mas Maria, o que ela faz? Seja feita a vontade do Pai. Maria já estava entregue a Deus e conectada, né? Já porque a Santana e o São Joaquim já eram pertencentes à sinagoga. Quando São Joaquim morre, Maria é dedicada à sinagoga, tá? Ela é criada lá, não lá dentro da sinagoga, mas assim, com Maria assistida, né? E é por isso que ela entra nos esponsais assim, tão logo ela menstrua. E o povo lá do lugar, eles vão se candidatar. Vai ter as pessoas, né, os homens livres, se candidataram, e eu acho que todo mundo sabe dessa história, que eles eram, a maioria era pastor mesmo, né? Aí deixava o cajado lá na porta da sinagoga e ia lá fazer as orações, se colocando à disposição. Mas eles não sabiam que eles iam ser pai de Deus, né? Jesus é filho de Deus, é Deus. E não sabiam que o enviado, que estava sendo prometido há 1400 anos, ia chegar naquela hora e por Maria. Então eles puseram lá o cajado na porta da sinagoga. E só o cajado de José floresceu. Aí foi bom que tivesse esse tipo de sinal, porque o José seria, não sei se ele seria escolhido. José já estava em segundas núpcias. A mulher de José morreu, a primeira mulher morreu, e ele estava se candidatando, né, a uma nova mulher. José, para a época, era considerado velho. Ele já estava próximo de 30 anos, devia ter 28, 29. Mas que para a época era velho, porque os homens estavam morriam por aí, por 30, 31. Então a pessoa que chegava a 40 era terceira idade já, era velho. A pessoa já era avó, com 40 anos. E aí, que era, aliás, até o caso das... não tinha tantos netos e tantos avós, que as pessoas morriam cedo, né? E aí, você vê, aí José é selecionado, mas ele já está dentro... Eu fui selecionado de uma maneira divina, o cajado floresceu, né? Diz que floresceu um lírio. Acho que por isso que o São José, um dos atributos é um lírio. E aí ele é selecionado, e aí Maria aparece grávida. Aí o São José, você vê que ele já estava alinhado, ele já sabia que coisa esquisita ia acontecer. Então São José pensa o seguinte: eu vou dar uma carta para ela, porque se eu disser, esse filho não é meu, ela vai ser apedrejada. Mas nem estavam casados ainda. Mas ia ser apedrejada, que já estava compromissado. Chamavam os rituais dos esponsais. Durava mais ou menos 1 ano. E aí, ele pensou, vou dar a carta liberando ela. Como assim? Eu estou liberando Maria, não está falando nada, que ela está grávida nem nada. Agora, e depois... Aí depois Maria, ou ela tinha que arrumar alguém muito rápido, ia ser complicado para Maria de qualquer maneira. Mas só que antes dele dar a carta, aparece um anjo em sonho. E o anjo fala, não tem problema não, esse filho aí, ele é gerado pelo Espírito Santo, é um filho de Deus. Então São José é avisado em sonho. O anjo, Gabriel, eu falo sempre isso, Gabriel trabalhou muito nessa época.
ele aparece. Tanto é que lá em Aparecida, a Capela de São José, tem o São José assim deitado, recebendo no altar isso. A figura do anjo, tá? Pintado em azulejo. E aí o São José fica na dele, não tinha dado a carta ainda, né? Maria vai para casa de Isabel, então Isabel já tinha uma idade avançada, é necessariamente um milagre, porque alguém ali tinha problema, né? Ou era São Zacarias ou a Santa Isabel, que até o anjo aparece, de novo, Gabriel, vai lá falar com o Zacarias quando ele está lá dentro do Santo dos Santos, que ele aí duvida e fica mudo, né? Fica mudo até o garoto nascer, que no caso aí é o São João, é o São João Batista, tá? E aí o neném vai nascer, mas vem o censo. Então, na época, o censo não tinha empregados nem recenseadores do Estado. Você tinha que ir lá onde você nasceu, porque os rabinos tinham a lista de nascimentos. E aí, entendeu? Assim, os rabinos, as sinagogas, tinham lá fulana que deu a luz a fulano, o pai é ciclano. Os rabinos tinham essa lista. Tanto é que quando se vem a chamada cronologia de Jesus, né? Que é início do Evangelho de Mateus, e também tem Lucas. Tipo a cronologia, tipo isso, né? Ou é um outro nome parecido, que é de Jesus, que é a sucessão, é um nome, fulano que deu origem a ciclano, que deu origem a beltrano, que deu origem a... E aí o pessoal fica, mas gente, aquilo ali, né, percorreu centenas de anos, mas é da lista lá da sinagoga, aquilo ali é a lista copiada. Aí eles têm que ir lá na cidade de José, que é justamente... José tem que voltar e é lá em Belém. Esse Belém de lá, né? Do Oriente Médio. Aí José vai lá. Aí como é que as coisas ganham corpo, né? Maria tá grávida, tá para ter o neném. Mas o pessoal é impiedoso. Tem que ir lá. Aí eles vão de burrico e Maria sentada no burrico. José andando, né? Isso aqui, pronto. Aí, olha como é que são as coisas. Não ia trotando o burrico. Até porque Maria, né, tá sentada ali e não tem celas confortáveis. Então, eles foram os últimos a chegarem lá, em Belém. Quando eles chegam, já está caindo o dia. E os aposentos que as pessoas ficavam, né, todo mundo não tinha hotel, Airbnb, né, uma pensão, um hotel, uma pousada. Era na casa das pessoas. E como todo mundo tinha que viajar, as pessoas geralmente tinham um quarto de hóspede, que com frequência era o lugar onde as pessoas guardavam as reservas de grãos, tá? Eles armazenavam grãos, às vezes era no sótão. E aí o quarto de hospedar as pessoas era o sótão. E aí a Maria, eles vão procurar, aí o pessoal diz, já tá tudo cheio, mas não era um hotel.
eram as casas. Todo mundo já tinha chegado antes para fazer o recenseamento. Aí o que acontece? Vai lá para o estábulo. Também não era um estábulo. O imaginário imagético que os pintores fazem é um estábulo do jeito que a gente conhece hoje. É o estábulo de madeira, aí tem aquele coxo, que o outro nome é manjedoura, né, de mangiare, comer, que é para os animais comerem. E não é esse coxo de hoje que o boi tem que fazer aqui assim com a cabeça para baixo, que é assim. Era um coxo, era uma manjedoura, que era assim, era reta. Era reta e mais ou menos na altura do boi, que o boi nem precisava abaixar. Tá? Então tinha uma haste e tinha aquilo ali. Mas, então, não era um estábulo como é hoje. Era como a região fazia um frio danado depois de novembro, que aí começava a ficar perto do inverno, eram cavernas. Né? Esse lugar tem muita caverna porque a pedra é meio friável, ela é fácil de cavar. E os pastores botavam os rebanhos lá dentro, que a maioria era ovelha, não era vaca, não era animal de grande porte. Você vê que eles não usavam cavalo, eles usavam burrico. E aí eles botam dentro dessas cavernas. Então, no caso de Jesus, tem-se uma ideia, tem assim, como é que chama? Uma aposta do lugar, né? De que caverna é essa que José e Maria se abrigaram para Maria, então, teve o filho nessa caverna, que era onde guardava os animais. Até tem uma coisa estratégica, porque guardar os animais lá ficava quentinho lá dentro, né? E aí Maria vai para lá e tem o filho lá, tipo uma caverna, tá? Aí o que acontece? Tinha gente preparada, estão preparando aí há 2025 anos? Não tinha ninguém esperando. Aí tanto é que o Gabriel, mais uma vez, foi lá onde estavam os rebanhos, ainda estavam fora, estavam no pasto. Aí o Gabriel vai lá, aparece para os pastores e diz: o Messias de vocês acabou de nascer aí, ó. Tá lá, como é que acha? Tem uma mulher, um homem, estão dentro lá dos apriscos, e aí vocês vão encontrar o neném lá, recém-nascido. Esse é o avatar de vocês, o Gabriel, que teve ainda que tirar o medo deles, porque nessa época aí, quando vinha a coisa do outro mundo, não era coisa boa. Aparecia assombração, acho que dessa época que veio o nosso medo. Quando aparecia, todo mundo saía correndo, a pessoa não queria nem ver. Não quiseram, que também não eram espíritas, né? Eles não sabiam que apareceu o Gabriel, aquela aparição luminosa. Então, uma pessoa que entende um pouquinho fala: cara, isso daí não é espírito trevoso, né? O espírito vem cheio de luz. Mas os pastores ficaram apavorados, e aí o Gabriel: eu venho em paz, não, aí tranquilizou-os. E aí, melhor vocês irem lá receber. Então eles foram, porque o anjo apareceu, teve uma aparição, mandou eles irem lá, eles foram, né? Mas não que eles estivessem preparadíssimos. Então essa história de que não tinha lugar, que a história tende a ser mesmo verdadeira, né? Jesus vai nascer e nenhuma casa se abre para ele. Isso daí é que a gente tem que pensar seriamente. E hoje? A gente está se aproximando do Natal. Mas na nossa festa de Natal, a gente vai receber Jesus? Jesus vai nascer. Ele vai nascer agora aí, né? De 24 para 25. Aí o povo vai estar lá entornando vinho, comendo rabanada, pensando se o assado é peru ou lombinho.
Entende isso? Mas assim, vai ter um culto? Vamos fazer minimamente uma oração para o aniversariante? Será? Vai ter amigo oculto, vai ter presente, e vai ter congraçamento de corações, e vai ter um culto agradecendo a vinda do Messias. Vai ter esse momento de sintonia com a espiritualidade e efetivamente celebrar o aniversariante. É essa reflexão que nos fica aí para o nosso Natal. E quando virar, aí uma coisa astrológica, quando virar o ano, também as boas vibrações no ano novo. Mas aí até o pessoal faz mais, né? Ritual de entrada de ano. Mas vamos fazer o aniversário de Jesus na nossa casa, agradecendo a vinda dele. Vamos agora passar para o passe fluídico terápico, quando vocês vão se colocar de forma confortável e sintonizar com a egrégora, a falange do santo da sua preferência. Nós costumamos usar São Francisco de Assis, que é o patrono da nossa casa e do nosso grupo. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz, Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças às egrégoras do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade,
graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Queremos agradecer esse culto e tudo que nele se processou, a visita que recebemos da espiritualidade, a sanitização dos nossos lares e também a nossa reenergização e reharmonização dos nossos corpos, que são os nossos templos. Obrigado, Senhor. Que possamos, como citamos no início, que possamos também beneficiar outros lares que estão no raio de ação desse culto, que possam ter recebido de acordo com seus merecimentos e necessidades. Queremos enviar ainda um quanto de luz para essa humanidade encarnada e desencarnada, para a Terra, Gaia, o planeta Terra. Queremos enviar um quanto de luz para todos os líderes espirituais, encarnados e desencarnados. Queremos ainda também enviar um quanto de luz para todos os líderes materiais que estão à frente de organismos, países, estados, cidades e instituições supranação, multinacionais. Que todos possam ser abundantemente envolvidos, abençoados e conduzidos. Que nós possamos, Senhor, agora vamos fazer 30 segundos de silêncio, quando então nós colocaremos as nossas demandas e também faremos os nossos pedidos por terceiros, quer estejam encarnados ou desencarnados. Vamos mandar essa vibração boa, esse quanto de luz para esse povo. Senhor Jesus, ao final de mais esse culto, pedimos a permissão para dá-lo por encerrado, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana de luz, paz e amor, e que possamos ser amparados, envolvidos e inspirados nesse percurso terrestre. Graças a Deus.